Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o tema da formação do professor. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E aqui ao meu lado, apresentando junto comigo, o professor Rodrigo Mutuca, de português. Tudo bem, Mutuca? Tudo ótimo, Eduardo. Como vai Animado você? para hoje? Oxe, bastante. Então tá bom. E a nossa convidada é a professora Simone Mota. Ela é professora e coordenadora de português, artes e música. Tudo bem, Simone? Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, sim. Prazer estar aqui com você hoje. Igualmente. Bom, Simone, a minha primeira pergunta é a seguinte. O trabalho de coordenação envolve um sem número de fatores, mas eu gostaria de me concentrar naquilo que eu acho o aspecto mais bonito e generoso do trabalho da coordenação, que é a formação de professores. Eu imagino que você deve receber, muitas vezes, alguém que tem uma certa habilidade, tem um certo potencial, mas ainda não está pronto para entrar na sala de aula. Talvez seja muito arriscado colocar esse sujeito para enfrentar os alunos sem o devido preparo, mas também deixá-lo no mercado de trabalho pode fazer com que a escola perca essa grande oportunidade. Eu gostaria que você desse algumas dicas para as nossas escolas parceiras, para quem está nos ouvindo, de como que você pode pegar e lapidar um profissional que você sabe. Tem tudo para dar certo, mas ainda não está preparado. Ok, vamos lá. A ideia sempre é aproveitar o fator humano e o conhecimento do profissional. Então, quando você se depara, no meu caso, quando eu me deparo com uma pessoa que eu acredito que tem potencial, eu já começo a colocá-la em algumas situações muito específicas para ver como que ela vai se sair. E essas situações específicas abrangem uma quantidade, assim, grande mesmo de possibilidades. Então, por exemplo, eu peço para ela me ajudar na produção de uma prova. Quando ela faz a prova para mim, eu já consigo verificar como que ela raciocina, levando em consideração o público-alvo, que é o aluno, a faixa etária, a série em que ele está, o grau de dificuldade daquela prova e a linguagem que essa pessoa, que esse professor ou esse aspirante a professor vai ter na hora que ele for produzir esse texto, essa prova. Ou ainda, na correção da prova, para ver como que ele reage em diferentes níveis de linguagem. Porque quando você faz uma prova, o professor faz uma prova, ele tem ideia, por exemplo, vocês são professores. Quando a gente faz uma prova, a gente sabe onde quer chegar. Nós temos uma partida. O nosso ponto de partida é a sala de aula. Então, na nossa memória temos a nossa lousa, a fala, os exemplos, as situações que nós desenvolvemos, pelas quais nós passamos. Quando a gente faz a prova, a finalidade da prova é cobrar o conjunto de fatores. Só que essa pessoa não está inserida na sala de aula. Então, a gente tem uma interface aí, que é o meu trabalho como autor e professora e o trabalho dele como corretor. Por que que eu faço isso? Porque eu coloco esse aspirante a professor numa situação em que ele vai usar muito bom senso. Ele tem que se colocar na posição do professor e ele tem que entender as limitações do aluno. Então, não é apenas uma questão de conhecer o ofício. É a questão de ter é o bom senso mesmo, né? Uma certa maleabilidade para que ele consiga absorver toda a situação, entender esse entorno e para depois trabalhar com essa correção. Em relação à matéria, ele recebe um gabarito. Quando eu faço essa prova, eu faço um gabarito. Eu vou entregar o gabarito para ele. Então, eu quero que ele veja o meu gabarito e a resposta do meu aluno, para que ele consiga estabelecer uma relação entre os dois. E com isso, ele desenvolve esse jogo de cintura que a gente tem que ter numa sala de aula, principalmente na correção de uma prova. Outra coisa outra situação em que a gente consegue segurar esse quase profissional para que ele não seja lançado ao mercado de trabalho é o plantão. O plantão de dúvidas é sem dúvida nenhuma, e eu posso falar isso com conhecimento porque eu fui plantonista, a melhor escola. Quando você está no plantão, você é um professor. Eu apresento todos os meus plantonistas como professores. E quando ele vai atender o aluno ali no tete a tete, no cara a cara, ele tem que ter postura,
ele tem que ter feito todo o material, ele tem que conhecer todo o material, ele tem que saber onde estão as coisas para que ele faça uma busca mental e se localize no eixo temporal de 6º ano, de Fund 2 a 3º médio, para que ele saiba usar a linguagem dele e o conhecimento. E isso a gente também treina. Eu treino muito os meus plantonistas. E eu tenho um carinho muito grande pelo plantão. Porque, como eu disse, eu fui plantonista. Eu sei o que eu aprendi. E, na verdade, quando eu estou na coordenação, porque eu também sou professora, mas quando eu estou na coordenação, não tem o meu conhecimento como professora. Tem o meu papel de coordenadora, que é fundamental. Eu entendo que o meu papel ali é fornecer para aquele aspirante a professor todas as ferramentas para que ele seja um bom professor. E aí, por último, mas não menos importante, esse plantonista será treinado em sala de aula. Então, há momentos em que eu tiro o plantonista do plantão. Nós vamos a uma sala de aula, eles morrem de medo, porque aí sou eu e eles, ai, professora, mas você fala, gente, relaxa, sou aluna, tranquilo, tá tudo bem, tá tudo em paz. Aí eu brinco, né, assim, quebro o gelo, falo amenidades, mas eu ponho um plantonista na sala. Aí ele está no lugar de fala dele. Aí é um professor. E eu sou uma aluna. E eu sou uma aluna muito aplicada. Então eu pergunto, eu vou além, eu crio situações mais, assim, em que ele se sente motivado, em que ele vai precisar sair de uma certa pergunta ali. Eu vou ensinar a fazer a lousa, eu vou ensinar a se portar com muito jeito, eu vou falar como se vestir, porque a gente é professor, né? Você não pode entrar na sala de camiseta regata, shorts e chinela havaiana. Você tem que ter um traje, né, um dress code. Então, o meu trabalho passa por tudo isso. E dessa forma, fechando todas essas possibilidades e conversando muito, na maior parte das vezes, eu consigo segurar os nossos professores. Eu tenho muito professor no colégio, muito no curso, que passou por todas essas fases. Desde um trabalho mais interno, sobretudo o plantão, e hoje são excelentes professores, adorados pelos alunos e com uma possibilidade de trânsito, assim, em diversos níveis, muito grande. E depois que ele vira plantonista também, além das aulas treino, que a gente chama de aula treino, eles ainda entram como assessores nossos, né? Então o Rodrigo mesmo trabalhou comigo muitos anos, o Rodrigo é uma pessoa muito querida, a gente trabalha muito bem há muito tempo. Rodrigo entrava comigo na sala de aula para fazer redação. Aí eu ensinava o tema, falava sobre o tema, discutia toda a organização do texto, o eixo argumentativo, fazíamos o projeto de texto, em 50 minutos acabava a minha aula. Eu ia para outra sala, o Rodrigo assumia a turma. Então ele entrava junto comigo, ele ouvia o meu discurso e depois era ele mais outros plantonistas em sala, tirando dúvidas dos alunos. Isso cria um laço entre os professores muito importante. Nossa equipe é um grande time, muito difícil ter um problema, mas é por causa disso. Porque todo mundo é igual, não tem diferença. Né? Então, todo mundo vai ser treinado, todo mundo vai aprender do mesmo jeito, existe uma isonomia e um cuidado na formação desse profissional. Te ouvindo e também olhando para trás, eu percebo muitas dicas, não só para o professor se cuidar, se preparar, mas até mesmo para ele pensar na gestão de aula. Eu anotei aqui a importância do senso de organização, ou seja, se eu faço meu aluno perceber que o estudo é uma coisa sistêmica, que tem diversos fatores, se eu dou a ele um feedback de qualidade por meio das avaliações formais, ou até mesmo na sala de aula, eu faço perguntas, ele tenta responder, eu qualifico a resposta dele, dizendo os pontos fortes, os pontos negativos, não fica aquela coisa vaga de o aluno achar, eu não sou bom, eu sou mediano, ou eu sou excelente. E além disso, algo muito valioso para o professor, mas também para o professor levar para a sala de aula, ajudar o aluno a se tornar cada vez mais responsável e perceber que, à medida em que ele se torna mais responsável, ele adquire um poder ou uma consciência maior da sua liberdade. É curioso isso, né? Talvez seja mania de professores, mas a gente tem esse costume de tentar pegar das experiências dicas fabulosas para multiplicá-las.
Então, Sim. quando você pega e oferece tudo isso daí para os plantonistas, para os professores, e continua oferecendo, até mesmo para nós que já estamos em sala de aula há muito tempo, é uma ótima oportunidade para a gente rever as nossas técnicas, as nossas táticas Sim, e continuar desenvolvendo o trabalho. claro. E sempre se colocar, como eu falei antes, no meio do grupo, né? Porque não é uma relação hierárquica, é uma relação de parceria. Então não pode ter alguém que simplesmente delibera e todo mundo obedece. Não existe isso. É uma troca. E essa troca é muito rica. Então, sim, respondendo a essa pergunta, sim, é importantíssimo que a gente trabalhe com esse senso de organização, que a gente envolva os nossos alunos e que a gente consiga passar isso para os nossos colegas. Porque é nessa coesão de atividades e de posturas que a gente obtém sucesso. Bom, Simone, eu te ouvi falar, me faz voltar para o ano de 2012, quando eu entrei no Colégio Etapa como plantonista. Eu acho que tem uma coisa em comum aqui nós três, né? Nós três somos plantonistas e eu considero que foi um enorme aprendizado, é realmente uma escola e realmente foi muito bom começar nessa função para depois assumir aula, né? Depois de 2 anos no plantão é que eu realmente comecei a assumir as aulas de história. E eu me lembro que nesse primeiro ano nós já tínhamos algumas rodadas de treinamento com o Thomas, que é o nosso, né, coordenador de história, que me deu também dicas valiosas sobre fluidez da aula. Eu tinha muito problema em ter uma sequência de Aham. aula, né? Meus tópicos que eu ia abordando eram muito desconexos. Isso fazia com que a aula ficasse totalmente fragmentada. E num dia específico você foi lá fazer uma apresentação pra gente, nem sei se você lembra disso. Não, eu não lembro. Mas você também deu dicas muito valiosas, principalmente sobre organização de lousa. Que para mim, organizar uma lousa era simplesmente fazer um resumo da matéria. A minha maior preocupação, e acho que de grande parte dos plantonistas nesse treinamento, era dominar o conteúdo. Aham, Então eu vou apresentar isso para os meus coordenadores. Se eu não aham. souber responder algo muito específico, talvez eu seja julgado, né, por não deter esse conhecimento. Mas na verdade essa não era a maior preocupação daquele momento, né? Nós tínhamos uma preocupação maior em ver como que o professor ele se porta em sala de aula, se Aham. ele é didático, se ele tem transparência, se há um caminho, né, a ser seguido na sua aula. E você deu umas dicas muito legais. Eu queria que você comentasse de novo, depois de mais de 10 anos, né, um pouquinho sobre como organizar, como estruturar uma boa aula. Bom, vamos lá. O que eu falei há 10 anos, eu Jamais vai já não lembrar. lembro nem o que eu jantei ontem, quanto mais há 10 anos o que eu falei. Mas é uma coisa que eu repito muitas vezes, né? Eu tenho bastante esse discurso. E você falou uma coisa muito séria, Eduardo. Quando a gente faz essas aulas com os professores, os plantonistas, eu percebo nitidamente, e eu volto à minha vida de plantonista, eu fazia essas aulas com a Célia. Hoje a Célia é minha grande parceira do dia a dia, né? Eu brinco com a Célia que eu vejo mais a Célia do que eu vejo minha família, porque eu vejo a Célia todo dia, das 7 da manhã, 8 da manhã, até a hora que eu vou embora. E a Célia era para quem eu fazia as minhas aulas. Então, tudo que eu faço, eu tenho o espelho da Célia por trás de mim, que eu considero uma gestora impressionante, incrível. E eu lembro de mim nessa posição. E eu lembro que eu ia falar com a Célia e eu tremia, porque eu falava, meu Deus, é a Célia, né? Ai, meu Deus, e se eu falar uma bobagem? Então, a lousa para mim, às vezes, nem existia. Não é isso, eu fazia de qualquer jeito, eu não fazia, porque ou eu estava preocupada com a Célia, ou eu estava preocupada com a lousa, ou eu estava preocupada comigo, e as 3 coisas eram absolutamente excludentes. Então eu precisei me entender nesse sentido, e é o que hoje eu estou no lugar da Célia em relação aos meus professores, e eu vejo neles a atenção que eu tinha, então eu super entendo, entendeu? E aí o que eu falo para eles? Qual que é o papel da lousa? A lousa é uma extensão sua, a lousa é a sua voz. Então, quando você não, o seu aluno, está em casa estudando, ele vai abrir o caderno dele e ele vai ouvir a sua voz no caderno, meio Hogwarts, entendeu? Uhum. Cadernos mágicos. Ele vai ouvir a sua voz. A lousa não pode ser gigante, extensa, cheia de coisa, e também não pode ser assim, meia dúzia de informações. A lousa é um roteiro. E o mais legal que eu falo para eles, para os professores, ele é um roteiro, a lousa é um roteiro, inclusive para você, professor. Porque a partir do momento que você coloca o que está ali, você sabe para onde você tem que ir. Então, esse problema que você citou, de não haver a coesão, some. Porque você vai trabalhar a lousa em casa, vai mexer com a lousa nesse sentido, vai ver qual é a melhor organização dela, o que fica melhor aqui, o que fica melhor ali, como eu faço assim, como eu faço assado.
entende a lousa, decora a lousa e usa a lousa em sala de aula. Aí não tem problema de coesão mais. Não tem problema de coerência. E para que serve a lousa? Além disso, além de ser a sua voz na casa do aluno e além de ser o seu roteiro em sala de aula, a lousa carrega os pontos centrais. Então, você só coloca na lousa aquilo que de fato é muito importante. Caso contrário, você vai ignorar simplesmente. Então, a lousa vai ser feita em tópicos, você vai trabalhar essas informações, giz colorido é importante, só que ela não pode ser toda colorida, porque senão ela perde o impacto que ela tem. Algumas cores de giz são mais mais complicadas, por exemplo, o giz azul. Então, o giz azul é para grifo. É esse tipo de trabalho com lousa que a gente tem que orientar. E o professor tem que entender que a lousa não é uma coisa absolutamente artificial na vida dele. A lousa é uma extensão dele, é o braço dele. E aí a gente cai num outro problema, né? Que é como fazer a lousa ali, na sala de aula. Aqui no Etapa a gente tem a gente usa, todos os coordenadores têm a mesma fala. Nós usamos o padrão Etapa, né? E o padrão Etapa é um nível mais alto. Então, por exemplo, a gente pode chegar na sala de aula e preparar a lousa antes? Até pode, mas não é o ideal. O que é que a gente tem que fazer? Falar e escrever ao mesmo tempo. No começo, isso é complicado. É difícil, né? Nossa Senhora, meu Deus. Porque você aí ferra de vez, né? Você não sabe se você fala, se você escreve, se você cuida do aluno, que daqui a pouco tá pendurado no ventilador, se você olha, sei lá, o que o outro tá fazendo aqui do lado, se você se preocupa em falar, você não sabe o que você tem que fazer. Então, existe um treinamento para isso. Eu costumo deixar o professor, ele fala comigo, ele dá aula para mim, eu deixo ele dar aula pouquinho tempo, para ele não ficar desesperado. Também não pode ser tão pouco tempo assim, porque demora um pouco para engatar, né, para aquecer. Então, eu deixo ele aquecer, desprezo os minutos iniciais, porque ele tá tenso. Aí, quando ele entra no viés da aula, eu ouço ele falar por uns 10 minutinhos, aí eu interrompo. Nisso, eu já fiz as anotações todas, inclusive da lousa. Aí, normalmente, eu chamo o professor para o meu lado, falo, agora vem aqui. Se você fosse um aluno, olha o que você fez, e agora? Se você estivesse na sua casa, e aí ele começa a ter noção. Outra coisa que eu oriento o professor, que é bem legal, pegar uma folha de A4, eu provavelmente Sim. falei isso para você. Nós pegamos uma folha de A4 e nós fazemos isso daqui com a nossa folha. Divide ela. Dividimos a folha. Isso é uma lousa. Nesta lousa cabem 5 divisões. Uma pequenininha, para você se apresentar, nome, data, material, página, tópico que você vai desenvolver naquele dia, e aí você coloca as divisões aqui para caber. O ideal é que a gente use uma lousa por aula, para não ter que apagar a lousa, porque senão você perde tempo nisso também. Então, eu considero a lousa, por essa perspectiva que eu acabei de traçar, eu considero a lousa talvez a parte mais importante da aula, porque nela já há o seu estudo, o conhecimento, a sua organização, a sua linha de coerência e de coesão, e existe já aquela malha que prende o aluno em você. Porque ele sabe que se ele piscar, você vai escrever alguma coisa e vai falar alguma coisa e ele vai perder. Então, eu vejo a lousa como uma situação muito confortável depois que ela é introjetada. E vocês dois, agora com tantos anos de profissão, vocês sabem que a lousa, na verdade, é uma grande aliada nossa, Sim. né? Eu lembro nesse momento, né, da formação que você deu, para mim foi muito importante porque era algo que realmente eu não prestava tanta atenção. Eu achava que não fosse tão relevante para a aula, e eu vi que, de fato, ela vai estruturar o ritmo de aula, o nível de engajamento, o nível de atenção dos nossos alunos. E uma dica também que foi complementar, né, que o Thomas, que já esteve aqui com a gente, também deu, que para mim fez muito sentido, cada tópico que eu coloco na lousa responde uma pergunta anterior. Isso me ajudou também a ter uma fluidez muito maior, né? E quando a gente pensa em lousa, eu tenho alguns colegas que não são professores e me perguntam, mas você dá aula com lousa ainda? É Em isso. 2020 e tanto, aí Você vocês não usa dão só aula? PowerPoint? Não. Você não usa? Não. Não. Professor é forjado no giz e Sim. no apagador. E o que é interessante, os alunos preferem a lousa. Eu já perguntei isso em várias salas. Sim. Que a lousa, ela parece um dinâmica. recurso antigo, mas ela permite adaptação, Sim.
né, ela permite, né, que a gente coloque, imponha um ritmo de explicação, de exposição. Por mais que eu traga um PowerPoint para mostrar uma imagem, um É documento, um diferente do que você recurso, basear apenas nele. exatamente, né? São recursos válidos, mas eu faço questão de ter lousa também, né? Claro. E posso só contar uma curiosidade, já te passo? Uhum. Também teve uma dica valiosa que você falou sobre bebidas pretas que afetam a voz. Ah, E na época eu tinha muita dificuldade em projetar a voz. Você mencionou café, chá, chá, Coca-Cola, Coca-Cola, tudo Pepsi. faz mal para a voz. Eu falei, olha Exato. só, e a partir disso eu comecei a É mudar só também um água. pouco os hábitos. Isso, é exato. E voltando a essa história da lousa, eu só quero lembrar um detalhe importantíssimo, né? Quantas vezes, para não dizer todas elas, a lousa da primeira aula é absolutamente diferente da lousa da Acontece. última. Uhum. Porque você já vai captando as dificuldades dos alunos ali em loco e você já vai mudando a lousa, não apenas para que o próximo item responda a pergunta que Uhum. você quer fazer, como também o próximo item responde a pergunta que o aluno, naquele momento, pensou. E E no não colocou. PowerPoint isso não vai ser Não, possível, né? PowerPoint não. Sim. A não ser que você tenha um PowerPoint que você entre tem aquelas contas e você Uhum. na hora entra, modifica, mas é um trabalho Sim. desnecessário, porque você vai ficar louco, né? Eu acho muito valioso a gente enfatizar isso que vocês dois estão mencionando, porque às vezes a gente vê o aluno que toma algumas decisões equivocadas sem perceber. Ele tá lá na aula, mas por alguma razão ele não prestou atenção, bateu peso na consciência, ele tira uma foto do caderno do amigo e para a prova ele lê aquela mesma página que está no celular dele umas 4 ou 5 vezes. Ele basicamente fez a mesma coisa 4 ou 5 vezes. Numa sala de aula, ele tá, 1, prestando atenção no professor. Sim. 2, está ouvindo o professor. 3, está anotando no caderno. Está prestando atenção nos amigos, está prestando atenção nele mesmo. Chega em casa, vai fazer tarefa. Eventualmente consulta a memória, consulta a apostila, consulta as anotações. Ele fez 9 coisas diferentes que vão trazer um resultado muito mais sofisticado Claro. do que se simplesmente estivesse lendo passivamente aquelas anotações. Exatamente. Eu ia dizer, né, que meu ideal de PowerPoint é ele ficar o mais parecido possível com a lousa, mas mesmo assim, por melhor que ele seja, ele tem o defeito de ficar igual para todas as salas. Exatamente. Bom, Simone, eu estou muito feliz com a nossa conversa e eu gostaria de expressar isso, até mesmo mencionando uma outra coisa, né? Eu falo para os meus colegas, até para quem é professor e trabalha em outras escolas, que eu vejo uma etapa assim como um lugar muito positivo para mim. Eu me vejo como uma pessoa muito sortuda. Sempre quando eu tenho alguma ideia de projeto, ideia de jogos, ou até mesmo de propostas de aula, e eu procuro você, a Célio, o Edmilson, vocês sempre me recebem muito bem, vocês escutam aquilo que eu tenho a dizer, e sempre vocês têm, vamos dizer assim, a generosidade de apontar não só eventuais virtudes, mas também problemas, ambiguidades que poderiam me trazer algum tipo de problema. Uhum. Eu acho que o professor se sentir bem acolhido, o professor perceber que ele tem condições de desenvolver um diálogo de alto nível, acaba estimulando muito. A gente, às vezes, vê no mercado de trabalho aquela expressão de vestir a camisa Aham. de uma forma muito artificial. É. O que está por trás disso, esse diálogo tão profundo, eu acho que é uma das coisas que me deixa mais feliz quando eu penso na etapa. Eu gostaria que você desse algumas sugestões. Como que a escola pode ajudar o professor para que ele se sinta livre, mas ao mesmo tempo para que não seja uma liberdade mal utilizada, que ele também aprenda a ouvir e a adaptar suas ideias para o contexto escolar. Nem sempre nós professores temos uma visão do todo, a visão que a coordenação tem muito melhor do que nós. A- Quando eu tô na coordenação, na maior parte do meu tempo eu tô na coordenação, eu recebo muita informação e de diferentes canais. Então, claro que existe uma convergência, né? Tudo converge para minha mesa, evidentemente. E todos os professores convergem também para minha mesa. Só que cada professor é uma pessoa em particular. Então, é claro que tem suas zonas de conforto, tem os seus problemas, tem a sua vida, tem tudo. E todos os professores trazem sugestões. Ah, e se a gente fizesse isso? E se nós pensássemos isso? Você mesmo várias vezes vem falar comigo nesse sentido. Eu acho que algumas coisas são muito viáveis, outras podem ser muito perigosas. E esse perigo, ele pode morar em situações assim, aparentemente inocentes. Então, falar o não é difícil.
Eu, particularmente, tomo muito cuidado quando eu vou dizer não. E eu acho que o caminho para isso, foi o que eu falei antes, é não se colocar numa situação de hierarquicamente superior. A ideia é, eu sou coordenadora, ok, mas nós estamos todos no mesmo barco. Então, a minha preocupação não é comigo. Eu não quero que você faça alguma coisa e vai dar errado. Eu quero que dê certo. Então, por que eu quero que dê certo? Porque a gente trabalha bem junto, porque eu gosto do seu trabalho, porque você está comigo há muito tempo, a gente acabou de discutir de onde vem esse professor. Então, eu conheço aquela pessoa desde que estava no plantão, por exemplo, né? Fiz um monte de aula treino comigo, faz um treinamento depois que é contratado. Então, existe um tempo muito grande de convívio. Eu não quero que a coisa dê errado. Então, falar o não é difícil, mas é necessário. Como dizer esse não, então, de uma forma que seja suave, de uma forma de uma forma que não ofenda ninguém, né? Que a pessoa não saia magoada. É essa pessoa perceber que nós somos uma equipe. Isso é importante. Eu também escuto não. E uma coisa que eu acho fundamental é, e eu faço isso muito, eu uso exemplos meus para mostrar que aquilo não vai dar certo. Porque eu sou coordenadora, tem que ter um motivo, né? Então, eu já passei por muita coisa, eu já vivenciei muita coisa, eu conheço muita coisa, e eu tenho uma experiência que pode ser passada, que pode ajudar o meu colega. Então, eu não vou dizer, por exemplo, você está fazendo assim, eu vou falar, olha, eu fiz isso uma vez e não deu certo. E não deu certo por causa disso, disso, disso. Então, eu tenho inúmeras histórias no sentido de mostrar as minhas falhas. E isso é importante, porque se eu mostro a minha falha, se eu me exponho dessa forma, eu estou mostrando que é normal acontecer uma coisa. É normal que haja um problema nesse sentido. Então, sim, eu vou ajudar o meu professor a resolver esse problema dele, eu vou fazer algumas críticas, e quando eu percebo que a coisa funciona, eu vou dar muita força. Eu vou falar, nossa, sensacional a sua ideia, vamos fazer isso acontecer, isso vai dar certo. Ou, olha, eu gosto da ideia, mas temos isso, isso e isso no caminho. Eu já tentei uma coisa parecida, eu fiz assim, deu errado ali. Depois eu mexi aqui, deu errado lá. Então, essa troca de experiências e eu mostrando que eu também tenho problemas, eu também preciso contornar essas situações, dá ao meu professor uma tranquilidade, uma segurança. Porque eles mesmos me falam isso muitas vezes. Nossa, e essa eu acho a coisa mais legal do mundo, porque eles me aceitam como igual, inclusive. Eles falam assim, nossa, se isso aconteceu com você, eu não vou fazer. Porque eu tô vendo como deu problema. Então, vamos mudar o caminho. E aí acabou. A gente não tem problema. Eu acho que nós teríamos muito problema se fosse uma coisa vertical. Eu estou mandando. Isso já não faz parte do nosso padrão etapa. Não existe eu estou mandando. Existe assim, eu faço assim, porque isso funciona assim, e a gente obtém mais sucesso dessa forma. Você tem alguma ideia? Então esse é outro ponto. Não é só falar não. É assim não, mas a gente consegue modificar. E aí eu faço as pontes, né? Porque dependendo da ideia do professor, eu sei com quem eu vou falar. Então, eu falo por exemplo, eu falo com a Célia, ou se envolve alguma coisa de material, eu vou falar com o Edmilson, ou eu vou falar com, sei lá, com a editora, eu vou propor, por exemplo, quando a gente fez os materiais da MNCC, vamos entregar os materiais dos narrativos, né, do Simula, das simulações, vamos entregar para os nossos alunos? Vamos. Aí eu fui na editora, falei, olha, quero uma tiragem a mais, eu vou rodar, eu quero ver se o professor se vira legal, quero ver como é que ele absorve o material, como é que os alunos recebem o material. E foi uma sugestão de um professor. Então é assim, ó, eu acho a sugestão dele factível, eu acho que vai ser um sucesso. Vamos fazer. E se não for possível, por que não é e como resolver essa situação? Eu acho muito importante fazer concessões e, pensando assim de uma forma madura, às vezes a gente abre mão de alguns detalhes e a gente vai colher muitos benefícios depois, né? E quando o professor aprende isso, é até algo que ele pode eventualmente ensinar para os próprios alunos. E a gente abre mão de sossego, né? Uhum. Nosso, no caso. Porque cada vez que vem uma ideia dessa, Simone, eu tenho que sair da minha zona de atuação ali naquele momento. O CRIA é o grande exemplo. Eu tenho que sair, a gente já fala sobre o CRIA daqui a pouquinho. Eu saí da minha zona completamente para organizar um evento que é gigante e é um dos eventos mais incríveis que o Etapa tem como projeto. Sim. Legal. Simone, o professor ingressante no sistema ou no próprio colégio, Etapa,
ele abre o material didático e eu Uhum. acho que ele vai ter uma dificuldade em entender para onde que a aula dele tem que ir. Porque Sim. ele tem um volume razoável de informação e muitas vezes ele pode ficar em dúvida como vai ser a organização da aula. E, mais uma vez, né, vou trazer as nossas experiências de começo. Eu lembro que eu ficava muito preso à sequência dos tópicos, então eu tenho que repetir o que já está escrito no material didático. Sim. E essa é uma interpretação talvez bastante equivocada, né, do material. Talvez dessa forma ele vai engessar realmente a sua aula. Tem uma frase da Circe Bittencourt, que é uma historiadora estudiosa do livro didático, que ela menciona que o livro ele vai ser aquilo que a gente quer que ele seja. Ele vai ocupar o papel que a gente gostaria que ele ocupasse. E a gente conseguir ter um pouco mais de liberdade, talvez coragem, demora um pouco, né, para alcançar novos caminhos de aula. Aham. E eu lembro que para mim foi muito importante ter a orientação, auxílio de colegas professores. Então, na sala dos professores, eu fui perguntar para o Leandro, nosso colega de história, sobre como montar uma aula ou um conjunto de aulas sobre o Brasil colonial, que era um tempo pequeno para um volume grande de informações. E o Aham. Leandro me deu umas dicas super legais ali que não Sim. tinha passado pela minha cabeça. Então, que dicas, orientações você daria para um professor ingressante que olha o material e está com uma certa dificuldade de enxergar como que ele consegue cumprir aquela programação e ter uma aula de qualidade, uma aula talvez mais arrojada? Olha, a programação é essencial, fundamental. Nosso material, a nossa programação, melhor dizendo, ela não engessa o professor. O nosso material é feito de forma que o professor tenha segurança nele. Isso é importante. Então, ele olha o material, ele abre o material, tem um capítulo. Aquele capítulo é para as aulas 1, 2 e 3, por exemplo. Então, ele vai distribuir aquele capítulo em 3 aulas. E para ele não correr nenhum risco, existe a programação, que vai dar os tópicos centrais para ele trabalhar, mais os exercícios que ele vai desenvolver. Então, existe um grilo falante aí que vai sussurrar, né, pro professor sobre o que ele vai fazer naquele momento. Agora, é claro, existe o fator humano do professor. Então, é evidente que ele vai ler aquele material, ele vai ler aquele capítulo, ele vai falar, eu posso trazer esse exemplo. Ele pode trazer? Claro, é óbvio. Isso é importante, é o DNA dele, é a impressão digital dele na sala de aula. Mas ele não pode entrar nisso se ele não fizer a lição de casa antes. E a lição de casa qual é? Ler a programação e ler o material. E aí ele vai se dar conta, quando ele lê, você falou um negócio, Eduardo, fundamental. Quando ele lê o material antes, quando ele lê a programação antes, ele se dá conta, por exemplo, de que é informação demais para tempo de menos. Aí entra o papel da coordenação. Aí entro eu. Ou entra um colega meu que está ali na sala de aula. E aí esse professor vai conversar com o colega, assim como você conversou com o Leandro, que é um colega nosso de muito tempo e a gente conhece ele muito bem. Ou entra o seu coordenador. Você provavelmente foi falar com ele, foi falar com o Thomas. E isso é o caminho ideal. Porque quando você fala com o coordenador, você tem a pessoa que mensurou aquele tempo, que pensou nessa distribuição, que fez a programação. Então, você tem acesso àquilo que a programação, a finalidade, melhor dizendo, que a programação tem. Essa é a voz do coordenador. E a prática vem do colega. E ele vai dizer, olha, se você fizer isso, se você usar esse exemplo, você pega isso e aquilo. Se você usar esse outro exemplo, você só pega isso. Então, você vai ter que ter um outro exemplo para aquilo. Então, usa essa ideia. Vai funcionar melhor para os dois lados. É nessa soma que você consegue o sucesso da sua informação. Até que vai chegar um momento como hoje, por exemplo, que você é o professor que dá as dicas para aquele que acabou de ser contratado. Vocês dois agora estão nesse papel. Vocês são os professores mais antigos agora. Nos chamou Vocês de têm... velho, Não, Rodrigo, olha experiente, só. para. No começo você falou que você teve aula comigo em 2012. Você para com isso, menino. Faz Já 11 deu tempo, né? anos. Pois é. E aí, é claro, vocês vão ter mais experiência e vocês vão conseguir ajudar os outros professores, os novos. Porque eles ficam mesmo, a gente fica perdido, Sim. né? É tudo muito novo. O diálogo, ele acaba fazendo com que cada um de nós se torne muito mais versátil. Sim. Eu lembro, já faz alguns aninhos, né? Não vou mencionar quantos. Teve um clube de cinema que você pegou, que você trabalhou o Frankenstein. Nossa, amo o E Frankenstein. eu incorporei bastante do vocabulário que você usou lá para as minhas técnicas de aula. Você estava trabalhando um aspecto narrativo e você disse para os alunos, olha, aqui o diretor, né, o filme está semeando uma pista.
Daqui a pouco a gente vai ver para que serve essa pista, ela vai se transformar numa recompensa. Quando você está escrevendo um texto, não era nem aula para falar de redação, mas você aproveitou. Aham. O aluno está ali, no clube de cinema, o cinema pode dar dicas para que Nossa. ele desenvolva outras habilidades. E sempre quando eu estou trabalhando uma narrativa, às vezes até dos próprios alunos, às vezes da apostila, eu gosto muito de trabalhar essa noção da intencionalidade. Eu continuo chamando de pista, porque eu quero que o aluno perceba. Isso aqui não é por acaso. Isso aqui Sim. é proposital. Você pode manipular o olhar do seu leitor, até mesmo na prova do Enem. Na verdade, o aluno deve manipular o olhar do Sim, corretor com para ter um ótimo certeza. desempenho. E é muito curioso o que você falou, porque acrescentando a essa pergunta que você me fez, né, como que o professor pode trazer, né, ele pode criar mais, né, Uhum. além da programação, ele trazer a experiência própria, né, experiência Sim. de vida dele. Eu uso vocês conhecem a minha filha, eu uso a minha filha em sala de aula até hoje, olha que ela está no 3º ano já da faculdade de medicina e eu uso os exemplos da Isabela desde quando ela era pequenininha. Então, verossimilhança, as coisas que aconteciam conosco, né, como trabalhar limites, como ensinar esses limites, como construir uma narrativa que prenda a atenção. Então, tudo isso é experiência. Então, falar de cinema é fundamental. Poxa, eu gosto do Frankenstein, adoro. Eu gosto do Drácula, amo. Toda vez. Star Wars nem se fala. Darth Vader é o amor da minha vida. Então, toda vez que eu puder usar alguma dessas coisas, eu vou usar. Porque é uma paixão. E o aluno decodifica a paixão na sua voz. E o professor também. Uhum. Então, é fundamental. Você mencionou a Bel, eu estava conversando com ela recentemente, e ela disse, né, que lá na faculdade teve uma matéria bem diferente, uma matéria bem curiosa, em que o professor trabalhava alguns trechos de filme para desenvolver uma reflexão ética sobre a medicina. Aí ela disse que pediu licença para o professor para comentar como que uma determinada cena foi feita. E ela desenvolveu isso, né, de várias aulas extras que ela teve no Etapa, do Clube de Cinema, Sim. mas principalmente de muitas coisas que ela viveu no Projeto Cria. Ela participou do teatro, ela frequentou as aulas de fotografia e, aproveitando que você havia dito agora há pouco, né, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco, né, como que funciona o Projeto Cria. O Projeto Cria é sensacional. É um dos amores que eu tenho lá, um dos meus bebês, porque o Etapa criou uma possibilidade ímpar de desenvolvimento de alunos e de professores. Então, foi uma ideia certeira e de uma visibilidade incrível. O CRIA surgiu há muito tempo, mas ele era somente um espetáculo de teatro, um grupo de teatro, nada mais além disso. E aí, quando o CRIA precisava de um gás a mais, né? A Célia conversou comigo e nós topamos pegar esse projeto para dar para ele uma carinha melhor. E aí nós começamos a redesenhar o CRIA. Então o CRIA hoje é um grupo de criação em muitos níveis. Então nós temos criação artística, que vem, por exemplo, nas artes plásticas, temos o audiovisual e a fotografia, temos o teatro, a dança e a música, temos a criação literária com os narrativos, com o latim, por exemplo. Temos um entrosamento de várias linguagens artísticas com a finalidade de produzir diversos espetáculos. E o Etapa teve um insight sensacional, porque isso não é apenas lazer, isso é repertório. E não é somente o repertório, isso é saber falar, como você age, a sua expressão corporal, a sua linguagem corporal, né? Então, é um projeto aberto para os alunos que desejam trabalhar com isso, mas ele é fornecido pela escola e dado por profissionais extremamente capacitados. Então, eu tenho fotografia, é um fotógrafo que dá. Teatro, é uma atriz que vai lá trabalhar, né? O audiovisual é uma pessoa responsável por audiovisual mesmo, ele faz micros, ele faz... Curta-metragem. Obrigada. Curta-metragem, trabalha com produção de vídeos e assim por diante. Então, o aluno que faz o CRIA, ele ganha em qualidade também. Ele vai conseguir trabalhar isso de outras formas, em outras linguagens dentro da própria escola. E os professores acabam recebendo, uma vantagenzinha nisso, né? Porque se o aluno faz teatro, é óbvio que ele vai saber falar melhor. Se ele fala melhor, na sala de aula ele ajuda o que não fala tão bem. Expressão corporal, você perde o medo de
se posicionar em frente ao grupo. Então, tudo isso ajuda. E aí, a gente tem ganhos muito grandes em vários níveis. Além de que agora a gente tem as linguagens todas que a BNCC colocou como metas a serem cumpridas, a gente já tem isso há muito tempo. Então, foi o que eu falei. É uma ideia que eu considero, assim, sensacional do colégio e que carrega experiências múltiplas, tanto na formação dos professores, quanto na formação dos nossos alunos. Legal. Simone, minha próxima pergunta, eu acho que vai se relacionar um pouquinho com o que você mencionou do projeto CRIA. A gente falou bastante sobre professores ingressantes, aquele Certo. professor que está em processo de formação. Mas a gente também tem o outro lado, talvez que você colocou eu e o Rodrigo nessa categoria agora, de professores já com algum tempo de experiência. Como que você, na coordenação, lida com eventuais professores que tenham perdido um pouco o encanto, o engajamento, aquele professor que já está há muito tempo dando a mesma frente da disciplina? Como que você motiva, como que você traz de volta o desejo do professor, né, de dar aulas de qualidade? Gostaria de fazer um acréscimo à pergunta muito bem desenvolvida pelo Eduardo. Que conselho você pode dar para as escolas para que uma determinada situação não se transforme numa demissão, mas sim numa saudável conversa para que aquele professor volte a desempenhar com alto nível? Eu acho que esse é o papel fundamental da coordenação. É esse olhar clínico. Você não pode olhar para o seu professor como se ele fosse uma peça que vai ser substituída, porque ele não é. Ele vai ganhando um grau de maturidade dentro da escola e ele vai aprendendo o DNA da escola. Então, quando você abre mão de um professor, quando você desliga um professor, você está perdendo, porque você não soube, inclusive, aproveitar. Então, é uma responsabilidade compartilhada, não é falha só dele, é falha dele e, no caso, falha minha. Como é que eu não vi? Então, eu sempre tenho um contato muito grande com os professores, a gente brinca bastante, dá risada. Eles pegam muito no meu pé também, porque eu sou baixinha, porque eu uso óculos, porque eu sou brava. Eles falam, nossa, Simone, chega, não sei o quê. Aquelas brincadeiras que são legais, são muito legais. Mas eu percebo quando tem alguma coisa errada. Já aconteceu muitas vezes. E eu chego pro professor assim no cantinho, vamos, tô com vontade de tomar um café. Vamos tomar um café? Ah, vamos, você quer tomar café aqui na sala? Não. Quero tomar um café na padaria. Quero comer um pão de queijo, vamos lá? Vamos comigo? Claro que eu não quero. Às vezes até quero, porque eu gosto de café. Mas assim, minha intenção é outra. E aí eu vou pelas beiradas. Tá tudo bem? Eu tô achando que você tá meio caído, está meio cansado. Tá tudo ok? E aí você recebe informações que são importantes. Então eu tenho, por exemplo, é um professor que tá com um doente na família. É um professor que está em processo de litígio, de separação, que está vivendo luto. É um professor que está fora da zona dele de conforto, está tendo problema com o aluno, está com medo dessa situação ou está só cansado. E é nessa hora que o coordenador, de fato, veste a capa da coordenação e ajuda. Porque coordenar é isso. Você não coordena só porque você quer mandar, não é. Coordenar é ter um olhar clínico, um olhar atento e é ordenar, é tudo junto, você está coparticipando. E é aí que eu converso. Então, se eu percebo que aquele professor está muito sobrecarregado, por algum motivo, ele está muito triste, ele está muito bravo, ele está muito cansado, ele está com problemas sérios, ele está se separando, ele está vivenciando luto, sei lá, eu vejo que tem alguma turbulência aí, o que eu puder fazer para tirá-lo do foco naquele momento, eu vou fazer. Então, por exemplo, aconteceu de eu ter um professor em processo de separação. Ninguém sabia, eu sabia. Então, no final das contas, eu me vi na posição de psicóloga, porque ele vinha me conversar comigo sobre a situação dele em casa. E eu falava, calma, vai se resolver, não tenha nenhuma atitude precipitada. Aí começou, atrasou prova. Falei assim, tudo bem, você atrasou a prova? Eu vou te ajudar, tá? Eu vou fazer essa prova para você. Você só vai revisar. Vamos inverter os nossos papéis. Ou o professor, por exemplo, é músico também. E ele vai ter um festival em que a trilha sonora que ele fez para um filme vai ser premiada. Eu não posso virar para o professor e falar, você não vai. Sabe? Não tenho direito. Falar assim, então, beleza, vamos cuidar disso. Então, como que eu faço para tentar impedir essa demissão? Primeiro eu escuto e observo. Muito. E depois eu vou agir. Se ele está simplesmente cansado da matéria que ele está dando, é fácil. Eu mudo de frente, como você mesmo disse.
Então vamos mudar. Você não vai dar isto, você vai dar aquilo. Beleza. Se ele não quer mudar a parte dele, aí entram as experiências pessoais. Aí entra, como que você pode mexer nessa aula? Vamos por esse caminho? Vamos fazer uma aula treino? Mas eu não quero que você comece assim. Eu quero que você comece assado. Eu quero que você faça assim. Porque eu quero ver como você se situa nesse processo. Então, ele vai saindo dessa bolha em que ele se colocou e começa a pensar além dela. Pensando além dela, ele rompe esses limites. Então, via de regra, eu consigo resolver esse problema. Agora, é claro, né? É importante a gente deixar bem claro. Isso só funciona quando a outra parte quer que funcione. Se ele não quiser que funcione, aí não tem jeito. Aí não tem coordenador que faça milagre, entendeu? Mas assim, normalmente a coisa funciona. A demissão, o desligamento do profissional é a última alternativa. E é a pior. Então, até chegar nisso, tem um caminho. E aí, a outra parte, que é o professor, tem que perceber que você está se esforçando. Que, no caso, o coordenador está se esforçando. E sempre um jogo aberto, né? Sempre muita sinceridade. Olha, isso não pode acontecer. Você errou aqui. Então, a gente vai agora primeiro conter essa situação. Depois que ela estiver contida, aí nós vamos cuidar para que ela não se repita. Eu acho que é o principal caminho. Simone, algo que para mim faz muito sentido também é pensar no envolvimento que o professor pode ter em diferentes atividades. Por exemplo, eu dou aula de história, o Rodrigo dá aula de português, mas a gente se envolve, né, com outros projetos, um clube de Claro. cinema, um clube de leitura, e isso já faz com que você pesquise outras linguagens, vai buscar outras informações, e apesar de ser bastante trabalhoso preparar essas atividades, a gente pode pensar, poxa, eu estou buscando mais trabalho, mas na verdade vai te dar uma motivação extra. Sim, são as As ACCs. ACCs, É o né? CRIA, por exemplo, é o clube de cinema, Sim, é o clube do livro, enfim, tudo que a gente faz no periférico da sala de aula e que se reverte depois em experiência, e experiência se reverte em comportamento em sala de aula, em exemplos diferenciados, em situações que você tira, assim, de sim. letra. Essa semana mesmo, né? Eu cruzei com um professor, colega nosso, Fará. E aí, vai dar aula do que agora? Ele falou, sobre tecnologia, numa aula de atualidades. Ele é professor de história. Eu falei, nossa, uma aula de tecnologia, de chips. Ele falou, nossa, foi super legal, pesquisei um monte sobre isso, descobri um monte de coisa nova e dá pra relacionar com a aula que eu tô dando e tal. Eu falei, poxa vida, olha como é motivador, né? Você mudar um pouquinho Sim, imagina, o assunto. eu não estou discutindo microfone no teatro do Olha CRIA, aí. não, eu quero esse microfone aqui, não quero. Aí eu falei, gente, como eu sou metida, sou professora de português, o que eu sei de microfone? Não sei nada. Eu acho que um ótimo exemplo, né, que a gente está dando um pro outro é essa vontade de continuar estudando, aprender Sim. coisas novas. É muito legal. Recentemente a gente encontrou um curso da Olimpíada Nacional de História do Brasil sobre canção popular brasileira no ensino de história. Aí, eu sou professor de português, eu também resolvi fazer esse curso, o Eduardo fez esse curso É comigo. muito legal. E a gente acaba adaptando aquilo ali para algum tópico de aula ou outro. Uhum. É uma maravilha mesmo. Sem dúvida. E só para finalizar a sua pergunta, o treinamento, né? Uhum. O treinamento salva vidas, mesmo. E como treinamento no Etapa é cultura, todo mundo que sabe, vocês mesmos, eu, né? A gente está dando aula, você vai passar por um treinamento em algum momento, uma reciclagem em algum momento. Então, normalmente o professor não se ressente. Vamos fazer uma aula treino? Mas você vai me avaliar? Claro que não. Você já foi avaliado, você já fez prova, você passou pelo processo de seleção. Não vou te avaliar em nada. Eu só quero ver se você está fazendo as coisas certinhas, se está usando a lousa, esse tipo de coisa só que a gente tem que observar. Então, o treinamento ajuda muito também. Bacana. Bom, acho que nosso tempo está quase acabando aqui, né? Rodrigo, você quer fazer uma última pergunta, algum comentário? Tem mais que fazer um agradecimento a não só a conversa em si. A conversa foi ótima porque ela me faz lembrar de muitas situações que foram e são decisivas, né? Para que eu possa desenvolver assim, um plano de carreira, evitando tropeços, sabendo tomar decisões melhores que vão me trazer mais benefícios e vão me colocar menos em risco. E você compartilhar conosco e com os nossos ouvintes várias reflexões a respeito disso é algo maravilhoso. E a minha missão aqui, né, é absorver isso, incorporar isso e ajudar com que os meus alunos se deem conta da importância desse diálogo, desse feedback, dessa reciclagem. Olhar para alguém e perceber
que aquela pessoa está em um certo processo, ninguém está condenado a ser aquilo que é exatamente naquele instante, eu acho que é algo muito bom. Sensacional, né? Uhum. Simone, então muito obrigado pelas Imagina. dicas, as dicas de 2012 e as dicas de hoje, tá? Ajudam muito nas nossas A práticas. soma das duas foi legal, Foi né? muito bom. Que bom, né? Um gap aí só de 11 anos, Poucos mas aninhos. tudo bem. Muito obrigado pela presença. Gente, eu quero agradecer. Agradeço, vocês são 2 colegas meus, eu me sinto honrada por ter sido escolhida. Muito obrigada pelo carinho, pela lembrança, pelo cuidado, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Foi um Obrigado. prazer. Muito obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aí no YouTube e também no Spotify. E lembrando, se inscreva nos canais para você receber, né, as notificações, e também lá você encontra nossos episódios antigos. Muito obrigado e até a próxima.